Sou aluno Diogo Felipe. O trabalho é sobre interpolação e integração. Irei apresentar o resumo do trabalho. A prática de laboratório teve como objetivo abordar a utilização de técnicas envolvendo polinômios e integração numérica na representação visual de um objeto com formato aproximadamente cilíndrico. A atividade consistia em fotografar uma garrafa de refrigerante juntamente com um objeto de medidas conhecidas. No caso do experimento, utilizamos uma régua para facilitar a resolução do problema. Em seguida, utilizamos o aplicativo Paint para marcar 10 pontos e 9 subintervalos igualmente espaçados na parte superior do contorno do objeto. Dessa maneira, utilizamos os métodos do trapézio composto, primeira regra de Simpson e segunda regra de Simpson para calcular o volume da garrafa. Além disso, a partir dos pontos coletados, utilizamos os métodos de interpolação de Lagrange e de Newton para aproximar por meio de uma função o contorno do objeto. Os resultados e a qualidade das aproximações obtidas foram analisados. Eu sou o aluno Gustavo Monteiro e vou apresentar a introdução. Os polinômios interpoladores representam diversas aplicações matemáticas e, consequentemente, computacionais. Eles podem descrever funções a partir de um conjunto de pontos definidos. Essa descrição pode ser pouco ou muito aproximada, dependendo do conjunto de pontos definidos inicialmente. Deste modo, a interpolação polinomial é o método mais comum e usado para realizar estimativas de valores intermediários entre dados precisos. Sendo assim, utilizar polinômios interpoladores a partir de dados precisos faz sentido, visto que o resultado será uma curva de representação visual que aproxima a função que passa por estes pontos. O objetivo desse experimento foi encontrar o volume do objeto de estudo, além de representar com polinômios o formato do objeto da figura a partir dos dados encontrados experimentalmente. Para a resolução do experimento, utilizou os métodos polinômios interpoladores de Lagrange e de Newton para aproximar a função, juntamente com métodos auxiliares que contemplam diferentes abordagens para a solução do experimento, como a utilização de subconjuntos adjacentes de pontos de interpolação polinomial. Além disso, também se utilizou o método de integração numérica para aproximar o volume do objeto, como os métodos de integração compostos. A regra do trapézio, que consiste na divisão da área abaixo da função de n trapézios entre n mais 1 pontos, e faz o somatório desses trapézios, cujos quais valores podem ser obtidos a partir dos valores de x e f de x, ou seja, determina o valor aproximado de uma integral definida, como mostrado abaixo. Primeira regra de Simpson. A primeira regra de Simpson é obtida aproximando a função f de x por um polinômio interpolador de segundo grau, que passa pelos pontos. Após utilizar a interpolação por polinômio de Lagrange para encontrar uma expressão para essa função polinomial, fazendo as mudanças de variáveis e resolvendo as expressões subsequentes, chegamos ao primeiro método de Simpson. E a segunda regra de Simpson, que de forma análoga à primeira, e a regra do trapézio. A segunda regra de Simpson consiste em tomar um polinômio aproximador, sendo representado da seguinte forma. Portanto, utilizando os métodos apresentados, será possível calcular o volume do objeto e representar seu formato a partir do polinômio obtido, com os dados coletados experimentalmente. Meu nome é João Victor e eu fiquei com a parte do desenvolvimento e os resultados. Aí de cara a gente pode ver na figura 4 a primeira parte do experimento, né, que é a garrafa de refrigerante e os 10 pontos que a gente plotou. Aí na tabela 1 nós temos os pontos coletados em pixel a partir da imagem. Y invertido é o valor do eixo Y para cada ponto plotado e o Y-core é o valor de Y corrigido após a subtração do valor do Y central da garrafa, certo? Aí nós temos a relação de pixel para com centímetro e nós temos que um centímetro vale aproximadamente 28,30
346 pixels, né? Na verdade. Aí na tabela nós temos os valores dos 10 pontos. Nós temos o X respectivo para cada um deles, o Y invertido e o Y corrigido. No primeiro algoritmo, nós tivemos um método de MMQ para achar uma função de grau do tipo 2 a partir dos pontos, certo? Aí nós temos a função obtida através do método dos mínimos quadrados. Usamos a função e obtemos essa equação aí. Aí nós temos o segundo algoritmo, que foram os métodos de integração de trapézio, primeira regra de Simpson, a segunda regra de Simpson, a chamada da função e o resultado encontrado. No primeiro esboço aí nós temos o algoritmo do método do trapézio. Aqui no segundo nós temos a primeira regra de Simpson. E aqui no terceiro nós temos a segunda regra de Simpson, certo? Respectivamente. Compare e comente todos os resultados encontrados entre si e com o volume real do recipiente. Os resultados encontrados foram utilizando o conjunto de pontos obtidos experimentalmente. Desse modo se aproximam do valor real, que poderiam ser mais aproximados com o acréscimo de pontos coletados. No terceiro algoritmo, nós temos a função de Lagrange e a chamada da função para gerar o gráfico sobre a imagem, aproximando seu contorno. Aí nós temos, né, a aproximação do Lagrange na figura 5 sobre a imagem e seus pontos. Foram desenhadas as aproximações de contorno do objeto pelo método de Lagrange, que, ao analisarmos, aparenta apresentar distâncias e sobreposições ao contorno do objeto que devem se compensar superficialmente. Partindo deste, podemos inferir que quanto maior a quantidade de dados iniciais, mais preciso e aproximado serão os resultados para os polinômios interpoladores. Também foi possível obter um resultado equivalente utilizando o algoritmo de interpolação de Newton, como nós vamos ver a seguir. Aí, no algoritmo 4, nós temos a função para Newton com todos os pontos, funções das diferenças divididas e a chamada da função para gerar o gráfico. No algoritmo 5, nós também temos a função para Newton, porém com os pontos parciais, funções das diferenças divididas e a chamada da função para gerar o gráfico por partes. Aí nós temos na figura 6 a aproximação pelos polinômios interpoladores de Newton, apresentados sobre a imagem e seus respectivos pontos. Na figura 7, nós temos a aproximação pelos polinômios interpoladores de Newton, apresentados sobre a imagem e seus pontos também. A aproximação pelos polinômios interpoladores de Newton, com todos os pontos, apresenta um resultado bem satisfatório, semelhante ao resultado obtido pelo método de Lagrange. Assim sendo, o método aproxima o contorno do formato do objeto de estudo e que, de fato, passa por todos os pontos de posição coletados. De outro modo, a aproximação pelos polinômios interpoladores parciais de Newton, utilizando 2, 3 e 4 pontos, comprovam os conhecimentos sobre funções. Para os 2 pontos, podemos concluir que a função que representa é uma função afim, ou seja, uma função de primeiro grau, exprimido por uma reta que liga os pontos e que, portanto, não consegue aproximar o contorno do objeto. Para 3 pontos equidistantes, podemos visualizar uma função do segundo grau, representado por uma curva parabólica e simétrica devido à equidistância dos pontos e que consegue descrever um pouco do contorno superficial do objeto. E para 4 pontos, a representação foi uma função de terceiro grau, mostrando que, com mais pontos, a aproximação fica cada vez mais adequada. Além disso, todas as interpolações parciais também passam exatamente por seus respectivos pontos. A próxima parte vai ser apresentada pelo meu colega Gustavo. O experimento realizado no laboratório teve como objetivo abordar a utilização de técnicas envolvendo os polinômios de integração numérica na representação visual de um objeto com formato aproximadamente cilíndrico, juntamente com um objeto de medidas conhecidas, que no caso do experimento foi uma régua.
Portanto, com base nos conhecimentos vistos e aprendidos em sala de aula, esse relatório apresentou a eficiência dos métodos retratados na descrição de uma curva que melhor ajustasse a um conjunto de pontos, e também na resolução de problemas físicos com abordagem e o cálculo da área de um objeto qualquer. Dessa maneira, foi comprovado que os polinômios interpoladores aproximam corretamente uma curva que passa por todos os pontos definidos inicialmente. Além disso, o método de integração numérica foi capaz de aproximar o resultado da integral que representa a área abaixo de um polinômio. Sendo assim, foi possível verificar com esses experimentos que, de forma simples, aplicações básicas de interpolação polinomial e integração numérica nos âmbitos da física e engenharia confirmam a veracidade do conteúdo teórico visto na sala de aula de forma clara e objetiva. Além do mais, apesar de algumas incoerências, os resultados se aproximam dos valores desejados e se comportam de modo desejado.